Boa noite, alunos, boa noite, alunas. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa terceira aula da disciplina Desenvolvimento Socioeconômico com a nossa querida professora Carla Fabiana. Eu sou a professora mediadora Priscila, acompanho a jornada acadêmica de vocês. E antes de iniciarmos a nossa aula, eu vou transmitir alguns recados, né, que é padrão da instituição. Então, primeiramente, a gente tem os recados técnicos, né? Informar vocês que durante a nossa aula os microfones e as câmeras eles permanecem fechados. Caso algum aluno deseje e manifeste o interesse de interagir ao vivo com a professora, eu peço que sinalize aqui através do chat que eu faço a habilitação para vocês. Diante disso, eu peço que vocês mantenham a atenção com relação às vestimentas, a apresentação, o lugar onde vocês, o ambiente onde vocês estiverem, né? Para que a gente consiga manter um ambiente acadêmico como uma sala de aula presencial. Utilize o chat para tratar assuntos acerca da disciplina, do conteúdo da aula, trate os amigos, os colegas e professores com respeito. A gravação da nossa aula vai estar disponível em até 48 horas após o término, né? Caso alguém tenha alguma dúvida sobre os parâmetros que seguimos na condução das nossas aulas, peço que vocês acessem o código de conduta que está disponível no ambiente estúdio de vocês. Confira a conexão da internet de vocês, isso vai garantir que vocês tenham uma qualidade de áudio e vídeo muito superior, então vai fazer muita diferença na, na aula de vocês, tá? Chegamos à terceira semana, né, do nosso módulo, da nossa disciplina. As atividades, elas já estão todas liberadas, né? Eu peço que vocês tenham atenção com relação ao calendário, pois a primeira atividade, a atividade 1, já está em vias de encerramento, né? Então, atentem-se ao prazo das atividades, baixem os formulários padrões ali com antecedência, verifiquem tudo bem certinho para que vocês não comprometam o cronograma, o calendário de vocês, né? Quero falar com vocês acerca de um projeto desenvolvido pelo o curso de Ciências Contábeis, que é Descomplicando a Contabilidade, né? É um curso de nivelamento em contabilidade, é muito importante e relevante para nós enquanto economistas, pois utilizamos, né, recursos contábeis diariamente na nossa rotina profissional. Então, eu deixei o link disponível no mural da disciplina. Caso vocês tenham interesse, acesse, vocês serão conduzidos a um site onde tem detalhadamente todas as diretrizes ali do projeto e maiores informações, né? Nossa disciplina de desenvolvimento socioeconômico tem material complementar, né? Eles estão disponíveis no material da disciplina, no ambiente estúdio. Peço que vocês acessem e façam uso, né? Leiam esse conteúdo, consumam esse conteúdo. Dúvidas, sugestões acerca das atividades relacionadas à questão pedagógica, vocês podem falar comigo através do Fale com o Mediador e as mensagens de vocês serão respondidas em até 48 horas úteis. Dito isso, desejo a vocês uma boa aula, bons estudos. Professora Carla, seja muito bem-vinda. Professora Carla, muito boa noite. Olá, boa noite, é uma grande alegria, nosso terceiro encontro, né, professora Priscila? Então, é, Exatamente. é o tempo que é o que é, não é nem cruel, nem bonzinho. De fato, é muito gostoso estarmos juntos numa jornada que tem começo, meio e fim, mas que fica conforme a gente vai discutindo sobre a literatura possível para o desenvolvimento socioeconômico. Hoje a gente vai trazer muitas temáticas, né? Em algum momento eu fico pensando que é, é tão interessante o tema que pode ser uma superestimulação, né, de coisas diferentes, mas é sempre a tentativa de atualizar, de dizer que a perspectiva histórica ela é fundamental,
imprescindível para o desenvolvimento socioeconômico, mas ele está aí no cotidiano. E como a gente pode agir na prática nessa abordagem, né? Quando a gente for falar, estudar, escrever um artigo, fazer uma comparação entre o Brasil e um outro país, ou entre países, levar em conta as singularidades de cada um. De modo prático, eu penso que essa é uma grande mensagem da disciplina, né? E não é um convite fácil de se atentar, de se cumprir. Porque para o senso comum é fácil dizer, olha, o Brasil é assim, assim, assado, porque a gente politicamente é assim, e cair no discurso comum, sabe? Eu acho que é fundamental levarmos em conta tudo isso que a gente analisou até aqui, e aí eu já vou compartilhar com vocês para a gente já ir relembrando o que já falamos até aqui, do que falo quando, né, estamos trazendo conteúdo ao longo dessas aulas, né? Então, hoje, em especial, nós vamos usar essa linha de raciocínio a partir do livro do sul-coreano Ha-Joon Chang, que é Chutando a Escada, a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. É um livro fundamental, a gente vai falar bastante sobre ele, mas também sobre as outras obras do Ha-Joon Chang, que norteia uma perspectiva que agrega aquilo que a gente viu na aula passada do Acemoglu, quando a gente tratou das nações por que as nações fracassam. Então, o que a gente vem vindo ao longo, vem assistindo, vem é, compartilhando juntos, né, ao longo desses encontros, perpassou o comecinho da economia enquanto escola sistemática, enquanto uma perspectiva de escola do pensamento econômico mesmo, que é a riqueza das nações. Quando Adam Smith, em 1776, publica a obra e passa a ser o grande teórico, o pai da economia, à medida que ele traz como pensarmos uma forma para produzir mais, para aumentar a riqueza, em detrimento do que vinha acontecendo para a época, que era o contexto do mercantilismo. Então, ele vem trazer uma ideia contrária ao movimento vigente, em termos de acumulação de riqueza, né? De uma doutrina econômica pautada na acumulação a partir dos metais preciosos. O Adam Smith vem e fala: olha, a produtividade vem por outro caminho, né? Que é a divisão do trabalho. E isso a gente se debruçou ao longo da primeira aula. Na aula passada, nós tratamos por que as nações fracassam, do Acemoglu, que foi prêmio Nobel. E ali a gente viu o papel fundamental das instituições. A perspectiva de instituições inclusivas, o quanto pode ser nocivo para um país instituições extrativistas, né? Como as regras que norteiam uma nação podem levá-la para um caminho ou para outro, né? Então, essa noção, essa escola de pensamento institucionalista está muito presente no trabalho do Acemoglu, que foi o que a gente viu na aula passada. E, portanto, hoje, de modo muito especial, mas trazendo então esse tanto de assuntos que eu comentei, que pode chegar a ser um super estímulo, mas a ideia não é confundi-los, pelo contrário, é olhar o desenvolvimento socioeconômico em cada coisa que a gente faz, trazer nessa linha orientadora do livro Chutando a Escada, do Ha-Joon Chang, o sul-coreano, que atua em Cambridge, enfim, tem toda uma trajetória que a gente pode falar dela daqui a pouco. E lembrando que para a próxima aula a gente vai falar da complexidade econômica, né? O quanto é importante pensar a sofisticação produtiva. Pois bem, então, diante de tanta coisa que eu gostaria de falar e que é necessário que eu desenvolva uma linha de raciocínio, tem alguns temas que eu quero passar antes de adentrar nessa conceitualização da aula. Então, eu vou pensar em coisas assim aqui agora junto com vocês, né? Eu preparo, mas de repente eu toquei, me empolgo e dou alguma pequena alterada. Então, é assim,
Eu gostaria de falar com vocês a importância desse material e do trabalho do Rajon Cheng. Também quero falar com vocês, já que estamos em tempos de destaque para o futebol, um ano de Copa sempre é um ano para falar de futebol. Por que que o futebol pode ter uma relação intrínseca com o desenvolvimento socioeconômico e como a gente pode ver as nações e vemos nos jogos da Copa dentro dessa perspectiva socioeconômica? Então, futebol, esse livro do Rajon Cheng, mas também o nosso material que compõe ali a unidade 3 do livro, né? Com relação aos indicadores quantitativos e qualitativos, e tudo isso pensando em resgatar também um pouco do que eu penso que dá para falar, mais um pouquinho do que ficou da nossa aula 2 acerca dos modelos de desenvolvimento. Então é bastante coisa, né? Mas eu quero tentar uma ordem para não confundir. Então, eu vou pensar o seguinte com vocês. Nesse primeiro momento, eu quero falar sobre o próprio livro, né? A unidade 3 ali, o que que ela nos traz. Faço um resgate histórico aqui com vocês do que a gente veio falando na aula 2 e traga essas noções do livro do Rajon Cheng e essa abordagem do futebol. Então vamos lá. É, Vamos começar aqui pela ordem mesmo. Eu até vou situá-los em termos de página aqui do material é, que eu trouxe ali. Então, a partir da página 60, assim, só para resgatar, tá? Para a gente fazer essa linha. É, o material traz, nos pede, nos convida a olhar os modelos teóricos que aconteceram ao longo do tempo. Então, ali na página 61, ele faz um quadro parecido com o que eu apresentei para vocês na aula passada, né? Ele começa lá com o pré-clássico, David Hume, que é um grande influenciador do Adam Smith, traz a abordagem dos clássicos socialistas, a perspectiva da inovação tecnológica, os keynesianos e os neoclássicos. Pois bem, vamos falar desses modelos rapidamente, o que nos toma praticamente toda a unidade 2. Eu só vou, assim, dar uma grande pincelada, porque eu penso que ficou um pouquinho em débito com vocês, e aí a gente fala da unidade 3, tá? Então, finalzinho ali da unidade 2, unidade 3 é o que a gente está se pontuando em termos de material. E agora vamos avançar aqui então. A ideia da aula é que a gente possa responder como os países atualmente ricos realmente se desenvolveram. A ideia, portanto, é sair um pouco, assim, desmistificar o que a teoria traz para ver na prática. Esse é o grande convite do Rajon Cheng, com o livro Chutando a Escada, que a gente vai esmiuçar depois de falar dessa, dessa perspectiva histórica da aula passada, né? Então, o que a gente vai estar debatendo aqui é a partir desse trabalho, desse professor que trabalha em Cambridge, na Inglaterra, é uma referência em termos de economia do desenvolvimento, um economista sul-coreano, portanto, ele tem a sua cultura própria, muito específica e propícia para falar de desenvolvimento, por conta da divisão entre Coreia do Norte e do Sul, né? E ele propõe a grande questão sobre globalização, liberalização econômica, desenvolvimento. O fato dele ter entregue esse material em 2002 é muito pertinente para nós, porque a globalização estava em alta, né? Muito se discutiu nesses anos 2000 na economia. Eu lembro do François Chesnais, né? Que a gente tinha vários textos na graduação a partir dele para falar dessa mundialização do capital, dessa globalização. Então ele fala do quanto se propôs essa integração global, mas como de fato esses países fizeram ou não fizeram uso dessa economia internacional a partir do livre comércio, né? Portanto, necessariamente ele fala muito de desenvolvimento econômico. É nessa linha que a gente vai seguir. Mas antes, então, eu quero voltar com vocês na importância desse destaque, e por isso eu retomo, né, que isso está no material didático, não sou eu que trago, mas é muito importante que vocês levem em consideração a perspectiva keynesiana de desenvolvimento, que de fato, como o próprio nome sugere, ela se dá a partir do John Maynard Keynes.
que traz o seu trabalho a partir da crise de 1929 e destaca o papel da demanda efetiva, né? E que essa demanda efetiva é ela que vai ser a propulsora da economia. E que o Estado tem um papel fundamental enquanto agente econômico. E em termos da prática econômica propriamente, os investimentos exercem um papel fundamental. Então, o Estado como um agente fundamental e os investimentos como uma questão a ser feita para dinamizar essa economia. Agora ele fala o seguinte, olha, esses fatores de curto prazo que ele traz, ele fala, olha, não é tão simples mexer na economia e ela mexer numa política aqui e ela mudar ali tão rápido, né? Estamos falando de uma ciência social que demanda tempo. Então, a gente tem que pensar nesse longo prazo, né? A taxa de crescimento com questões, com variáveis de curto prazo, elas geram taxa de crescimento insuficiente, né? Então, é nessa perspectiva que une esse olhar, né, essa abordagem para o investimento, associada ao papel do Estado como importantíssimo agente econômico, e vamos lembrar, né, ele viveu o período da crise de 1929. Portanto, era muito evidente por si só que, que ele precisava de algo externo à economia em si, porque ali não se resolvia a crise sozinha. E o Estado vem com forte investimento e retoma ali a economia americana, né? Então, o papel do Keynes sim, foi fundamental. Nessa mesma linha, Arnold Domar, com o seu modelo keynesiano de desenvolvimento. E aí aqui eles vão considerar o crescimento e desenvolvimento a partir do nível de poupança e produtividade do capital, né? Então, maiores investimentos levam à acumulação de capital. Portanto, de fato, a importância do investimento para gerar essa acumulação de capital que vai dinamizar essa economia. Estamos na mesma linha do que o Keynes trouxe. Eu estava aqui pensando o quanto é importante contextualizar o período histórico, né, que cada um vai escrever a sua teoria acerca do desenvolvimento econômico, porque são fases históricas, são ciclos econômicos e cada momento tem a sua teoria específica, né? Tem a perspectiva de visão para tomada de decisões econômicas na sua singularidade. Então, o Keynes enxerga nesse papel do Estado e entrega para esses outros intérpretes da economia da época a importância do papel do investimento. E como se dá esse investimento? Através dessa mão do governo para possibilitar o consumo como questão dinâmica para a economia crescer. Portanto, os empreendedores têm um papel importante, né? Quando o Estado gera estímulos, os empreendedores têm essa confiança, que é um elemento importante para expectativas. Então, esse futuro econômico depende das expectativas dos agentes econômicos. E quando o Estado tem essa força através da grande concentração de capital que ele tem, isso promove, em termos econômicos mesmo, o crescimento, né? Nessa perspectiva aí. Já o modelo socialista, com a ideia da luta de classes, né? Vai pensar o desenvolvimento econômico a partir do momento em que a classe proletária, ó, o trava-língua, que a classe proletária se apropriasse de uma maior parcela do seu produto social. O que que ele traz, né? A partir da propriedade privada da produção, é como se, na perspectiva socialista, os operários tivessem sido desapropriados daquilo que lhe era próprio, que é o trabalho. E de fato foi, né? A questão é que os senhores feudais, né, anteciparam essa apropriação das terras
que vão gerar capital, que vão, ao longo da história e com o começo do capitalismo industrial, se tornar nas fábricas, na força, né, de interesse, no capital que vai estimular a essa questão de propriedade privada, né? Então, na verdade, aqui é fundamental pensar que, do ponto de vista socialista de desenvolvimento, o que ele imagina é essa equalização do ponto de vista de renda. Então, ele não leva em consideração inovação tecnológica, ele só olha para o fato da apropriação da classe proletária para aquilo que lhe foi expropriado, né? E é importante pensar também que não tem só o Marx, né? O próprio socialismo fabiano já falava isso, né? Então, para quem for estudar um pouco, vai ver que a figura do Marx é ícone para esse tipo de pensamento. Mas nós temos outros intérpretes, como o próprio Kalec, né, que traz essa questão da concentração de renda e, como consequência, o aumento da oligopolização da economia, ou seja, poucas empresas detendo poder de mercado e isso determinando uma redução do crescimento econômico. Por quê? A concorrência ela é geradora de uma produtividade, né? Então, quando poucas empresas começam a ter esse grande poder de mercado, a própria economia tende a ter uma rigidez de salários e diminuir o crescimento, né? Ele também traz que o aumento da produção de alimentos precisaria acompanhar o crescimento industrial, né? Dentro dessa perspectiva socialista mesmo, tá? Tudo resgatando o que a gente falou na aula passada. Aqui, para Schumpeter, que é muito fundamental, essa noção de desenvolvimento tecnológico, né? A inovação, esse papel forte dos empreendedores na dinamização do capitalismo, na dinamização, na dinâmica da economia. Então, o capitalismo desenvolvia-se em razão de sempre estimular o surgimento dos empreendedores. Para eles, são os empreendedores que promovem esse arranjo social. Portanto, uma visão muito importante, né? Em termos de desenvolvimento econômico. Aí já numa visão mais de acumulação de capital, do ponto de vista da taxa de crescimento da força de trabalho como determinante do desenvolvimento econômico, tem o Robert Solow. E por fim, e para mim aqui muito importante, nós temos o relatório Brundtland, que é a partir dessa Gro Harlem, que é essa senhora, Brundtland. Ai, se não me engano, ela é holandesa ou irlandesa, não lembro exatamente, mas o porquê que ela é importante? Desde a década de 70 já se questionava a forma de produzir e de consumir, mas é ela, a partir de um relatório de 1987, que vai trazer o conceito de desenvolvimento sustentável. É ela que traz esse conceito tão importante para nós. Ela publica um relatório chamado Nosso Futuro Comum e traz os conceitos como o de sustentabilidade que entrava em debate pela primeira vez. E por que falar de desenvolvimento sustentável é importante? Porque desenvolvimento econômico tem uma perspectiva. Desenvolvimento econômico sustentável amplia-se essa perspectiva porque considera a degradação do meio ambiente. O que a gente pode pensar como degradação do meio ambiente? Olha, tem outros recursos possíveis, a não ser, por exemplo, o desmatamento? Existe, e é um grande dilema histórico, mas é, muito a se debater, muitas contradições, sim, mas a forma como estamos produzindo ao longo dos anos, diante dos estudos e de muitas teses, a partir desses trabalhos científicos, revelam, por exemplo, que tem coisa diferente acontecendo com o meio ambiente. E tem mesmo, porque hoje aqui em Maringá está um frio descomunal. Não, não é um frio comum. O que é descomunal para nós é assim, ficar o dia todo em torno de 8, 10 graus é muito fora do comum. E
Ao que parece, o El Niño está acompanhando, né? Em contrapartida, quem está assistindo os jogos de futebol na América do Norte, passando um calor, assim, desproposital. Então, diz que o El Niño está, assim, forte. Portanto, repensar, né, as formas de consumir e que as grandes autoridades, seria um mundo ideal, utópico, tivessem força e capacidade para debater questões ambientais que envolvem grandes proporções. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que cada um de nós deve economizar água do banho, deve ser consciente na forma como compra, óbvio, isso é inquestionável. Algumas questões eu consigo fazer já hoje em dia, tá? Então, desde 2020 eu faço compostagem, meu lixo orgânico assim reduziu 70%. Tento reaproveitar, né, os lixos recicláveis quando posso. Então, a ideia é diminuir o que eu compro ou comprar somente o necessário para diminuir o lixo, pensando nessa perspectiva. Eu tento diminuir meu banho, tento conter o meu gasto com energia elétrica. Mas o que é fundamental pensar é que as grandes empresas, elas são extremamente responsáveis pelo que acontece em termos de sustentabilidade, né? O próprio modelo hoje dos data centers, né, que acumulam aí, que a questão física, o que a gente chama de nuvem, está armazenado na nuvem, na verdade está nesses data centers, né, que são grandes salas, assim, ambientes que têm todos esses computadores que precisam estar refrigerados a todo tempo. Então, para a gente estar aqui produzindo material na internet, tem data centers armazenando eletronicamente, né? Do ponto de vista computacional, tudo isso que a gente está gravando, tudo isso que a gente está discutindo de forma online. E esses grandes data centers precisam de água para refrigerar, porque senão aquece muito. Ou seja, grandes empresas têm que pensar e obedecer à legislação ambiental com muito rigor. E, portanto, pensar crescimento econômico, a gente já viu que é uma coisa, desenvolvimento econômico é outra, e o desenvolvimento sustentável também é uma classificação do desenvolvimento econômico, mas considerando essa perspectiva do meio ambiente, que é para nós extremamente importante, ok? Então, para ela, desenvolver significa satisfazer as necessidades presentes sem comprometer as futuras gerações. Será que a gente consegue? Né? E esse desenvolvimento sustentável, ele integra três dimensões, que é a econômica, a social e a ambiental. A forma como produzimos, como, por exemplo, uma prática, né? Quando a gente vai comprar um eletrodoméstico, a etiqueta que revela a sua eficiência energética, ela é extremamente importante, é uma prática ambiental, na qual há um estímulo para que o comprador faça a sua escolha a partir de quem gasta menos energia, né? Portanto, é uma questão ambiental, é social, mas também é econômica. E essa perspectiva vai influenciar a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela ONU. Nós temos, acho que desde 2015, a agenda para 2030, que são 17 objetivos, se não me engano. Erradicação da pobreza, combate à fome, saneamento básico, uma série de fatores, né, considerando esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Reforço: crescimento econômico envolve principalmente uma análise do PIB. Consumo é igual a investimento, mais gasto do governo, mais exportação, menos importação. Isso é quantificável, né? Que é o que está no material na nossa unidade 3. É o que a gente pode quantificar. Então, um país pode crescer 10% ao ano, mas em termos de indicadores sociais, como que está a saúde dessa população? Como está a educação? Será que realmente é só na grana? Ou ele é desenvolvido também? Existem políticas de bem-estar social, né? Então, essa perspectiva ela é
importantíssima para a gente levar em consideração. Ok, pessoal? Por fim, o que a gente pode pensar nesse primeiro momento da nossa aula aqui é que uma das formas de se mensurar o desenvolvimento econômico é por meio de análises quantitativas. Muitas técnicas são usadas, inclusive a própria análise multivariada. Então, quantificar é um hábito assim antigo, é um recurso que sempre foi utilizado, é inerente ao ser humano, né? A gente tentar quantificar, tentar colocar no papel. Então, quando a gente fala de economia, por exemplo, a gente pode colocar uma questão que é abstrata, que envolve força de trabalho, que envolve renda, a gente pode colocar numa função, né? Num modelo de função matemática, na qual vai considerar, inclusive, um desvio padrão para aquilo que a gente está tratando. Então, são variáveis, né? São indicadores, são variáveis que vai nos trazer, seja taxa de homicídio, taxa de desemprego. Então, ali no material, né, na página 94, existe uma equação que ele quer considerar as taxas de homicídio. Então, as taxas de homicídio é uma função em termos do percentual de pobreza mais o erro, que é uma questão estatística, né? E há uma variação de um estado para o outro. Então, quando você tem um dado quantitativo como esse, como por exemplo para a taxa de homicídio, você pensa, bom, então então o Sudeste tem uma tal taxa de homicídio e o Nordeste outra. Onde a gente tem que trabalhar, né? Então, essas são as questões quantitativas. Já os indicadores qualitativos, como por exemplo a técnica de Delphi, né? São vários. é, e eles nos ajudam a elaborar a estratégia para que a gente possa organizar melhor esses dados e efetivá-los, né? Então, é fundamental pensar nesses indicadores qualitativos, nessas variáveis qualitativas, porque elas não vão trazer a perspectiva matemática, mas vão considerar como, por exemplo, uma amostra de pesquisa a partir de indicadores que são qualitativos mesmo, né? Que envolve perguntas, entrevistas, certo? É, Então, como é que se constrói esses indicadores, como está aqui no livro? Nós estamos falando de uma medida quantitativa provida de sentido social substantivo, na busca por suprir, dimensionar, né? Entender quantas pessoas são, quantas não são, e operacionalizar um conceito social subjetivo, né? Com relevância, que tem relevância. Então, é importante dizer, né? Isso tudo, nesse momento, para falar desses indicadores, vocês têm no livro didático, por isso que eu não vou me debruçar muito. Para análise acadêmica, o indicador social é a ligação entre os princípios explicativos da teoria social e o indício empírico, a partir daquilo que você observa na sua pesquisa, né? Desse ponto de vista programático, o indicador é uma ferramenta operacional para acompanhar o que está acontecendo na realidade social, ou seja, é uma ferramenta, né, de trabalho. Quantas pessoas nasceram? Quantas pessoas morreram? É, como está a taxa de analfabetismo? Eu me lembro que na época do governo Fernando Henrique, aumentou muito a ida dos adultos para a escola, né? Então, é um indicador, mas aonde que está acontecendo isso, né? Então, essas variáveis são importantíssimas. Tem também o índice de Gini, né, como um indicador social para verificar, ponderar a desigualdade. Isso tudo está no material de vocês, ali pela página 100, né? Ali quando ele fala, olha, a construção de indicadores sociais inicia-se pelo agrupamento conhecido como sistema de indicadores sociais. E quem constitui esse sistema, né? É, é como está aqui, olha, na página 99. No Brasil, o conjunto de indicadores é constituído por sistemas de indicadores de saúde,
Mas também, né, quando a gente vai falar do mercado de trabalho, sistema de indicadores para o mercado de trabalho, ou indicadores para políticas urbanas, né? É, se a gente for olhar do ponto de vista global, a Organização do Comércio e Desenvolvimento traz os sistemas de indicadores sociais e demográficos. E toda, todas as instituições são obrigadas a cumprir, né? Então, aqui, preferencialmente, pensar essa diferenciação, né? Pois bem, vamos avançar aqui. Ainda que pensar o critério de classificação das nações, mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. O que eu quero agora é falar para vocês sobre a importância do, do livro do Rajun Cheng para olhar, seja essa questão dos indicadores, como forma de interpretar a economia de um país, né? Então, esses indicadores que podem ser da educação, indicadores educacionais, podem ser indicadores demográficos, podem ser da saúde, do mercado de trabalho, quando eu vejo, por exemplo, sobre taxa de desemprego, nós estamos falando desse tipo de indicador. Quando nós falamos sobre pessoas aptas ao trabalho, né? É um indicador que fala do mercado de trabalho. Então, quando a gente olha um relatório como esse e vai comparar com outro país, é preciso levar em conta como se dá a prática na economia, né? E também pensar em indicadores reveladores de renda, desigualdade, indicadores habitacionais, indicadores de infraestrutura urbana, né? Indicadores de segurança pública. Ou seja, muitos desses indicadores compõem, sob o ponto de vista da OCDE, essa análise de classificação das nações. Quem é mais rica, quem é mais pobre? Quem que diz sobre isso, né? Então, é a partir desses indicadores de qualidade de vida, dos níveis de bem-estar. Tranquilo até aqui? Pois bem, aí agora eu vou esmiuçar um pouquinho sobre o livro e sobre mais um material do Rajun Cheng. E depois eu quero falar com vocês sobre a importância do futebol, né? Quanto ele nos ajuda, nos revela sobre o desenvolvimento econômico. Mas antes, assim, estou me lembrando agora que para a gente falar sobre por que que alguns países chutam a escada de outros, vale a pena compartilhar com vocês um, um vídeo que eu acho que vai ser bem interessante. Deixa eu parar de compartilhar aqui e eu vou colocar o vídeo para compartilhar. Espera lá, vai ter que ser uma guia. Deixa eu ver o que que a gente vai compartilhar aqui. Espera lá. Ah, deixa eu incluir o som, senão eu não consigo compartilhar. Vai ser muito importante vocês verem esse vídeo como exemplo de, de desenvolvimento econômico. Acho que agora sim vai aparecer aqui. Eu vou colocar o som A foto. e encher. É ela aqui, segurando o irmãozinho pela mão. Ho Chi Hien conta que estava abrigada na igreja com muitos parentes. Ho Chi Hien conta que estava abrigada na igreja com muitos parentes. Deixar ele carregar mais um pouquinho aqui. Tá dando para me ouvir, professora Priscila? Tá sim, prof. Tudo certinho. Vou colocar ele um pouquinho antes, só para ele ir carregando aqui, que a gente vai assistir 3 minutinhos aqui do vídeo. Vamos ver se ele. Ah, ele carregou só esse trechinho.
A internet hoje não está sendo muito contributiva. Ela Eu vou aqui, deixar ele segurando o irmãozinho pela mão. carregando aqui, Rothi-Hien sem conta que som, estava brigada na igreja com enquanto ele vai carregando, e passando as cenas, eu vou contando aqui sobre ele, tá? Tá dando para me ouvir, né, prof? Ah, sim, prof. Tá. Então, eu vou contando sobre a questão do vídeo, que vai ser muito relevante para nós. Para ele carregando. Pera lá. Vou colocar ele aqui. Então, a Sônia Bride, eu vou usar esse tempo enquanto carrega, tá? E aí eu vou tentando falar das políticas para fazer essa comparação com o que a gente vai ver no material. Ela traz a importância das políticas Moi-Doi para o Vietnã. Por quê? Esse país foi devastado pela guerra e adotou políticas de longo prazo para se reerguer. E aí vocês já podem ver na imagem, enquanto carrega, né, que para nós não vai ser importante em termos de conteúdo, eu vou usar só um pequeno trecho e conforme eu vou falando, vocês vão vendo as imagens de como ficou o Vietnã. Um país que foi devastado, tem a cena clássica que aparece em várias fotos para representar a Guerra do Vietnã, que é uma menina, um jornalista americano fotografa e se torna uma foto icônica assim para falar do Vietnã, para falar desse momento do Vietnã que ficou devastado. O que para nós é extremamente interessante, né, e aí vocês vão acompanhando pelas imagens, o que parece caótico, é que eles adotam uma política que vai ser de longo prazo. Não é como no Brasil, por exemplo, é, que, que muda a partir do que muda a política. Não tem uma identidade, não tem um projeto, uma, uma, uma diretriz. Eu acho que essa seria a melhor palavra, né? Para onde nós vamos, para onde nós queremos ir como nação. Para eu falar disso, eu vou falar, né? A gente tá destrinchando aí o livro do Rajon Cheng, em qual sentido que ele traz? É assim, olha, o que aconteceu com a Inglaterra, por exemplo, que foi uma grande potência e que ela defende o livre comércio, na prática ela não fez isso, ela usou de proteção tarifária, ela usou de protecionismo, portanto, da indústria, enriqueceu de um jeito muito peculiar. Não é com livre comércio vendendo para todo mundo e sendo boazinha. Não, na prática ela usou de outras formas de ser econômica e política. Aí a ideia com esse sul-coreano é falar assim: olha, na prática a economia tem sido outra coisa do que os teóricos trazem, né? E tanto que ele fala isso no outro livro dele também, no Economia, Modo de Usar, que é um livro que leigos podem ler com muita tranquilidade, muito plural a leitura. A gente também vai falar quais são as temáticas que ele aborda nesse material. Mas o exemplo do Vietnã nos ajuda a entender isso, porque ele cresceu de uma forma particular. Não dá para ele comparar, usar as estratégias que a Inglaterra usou, que a França usou, que a Alemanha usou, ou que a China usou, que o Japão usou, por conta da sua própria geografia, da sua cultura, da devastação que foi, dentro da particularidade da guerra que ele viveu. Então, é muito fundamental que a gente leve em consideração isso e que perceba que são vários tipos de capitalismo, não um apenas, como a gente tende a imaginar essa bipolaridade, né? É como se nós tivéssemos um manual para seguir, e não, nós não temos esse manual. Então, o autor traz, olha, tem o capitalismo anglo-saxão, tem o capitalismo do leste asiático, e aí a convocação é pensar, e para o Brasil, né? O que será? Então, eu vou tentar agora mostrar o vídeo de novo, vamos ver se vai dar certo. Aqui é a figura que o jornalista tirou e ficou extremamente conhecida, assim, mundialmente, né, para representar a Guerra do Vietnã. 700 graus.
As crianças surgem correndo na estrada. Ao centro, uma menina, nua, o corpo queimado. Nas imagens aparece uma igreja, que ainda está lá. Paramos para pedir informações quando encontramos a senhora Ho Thi Yen. A dona da pequena lanchonete é uma das crianças da foto. É ela aqui, segurando o irmãozinho pela mão. Ho Thi Yen conta que estava abrigada na igreja com muitos parentes. Veio um aviso pelo rádio, talvez por engano, dizendo para todos sairmos do templo, porque ele ia ser bombardeado. Todos saíram correndo. Eu corri nessa direção e Kim Phuc correu para lá e foi atingida. Kim Phuc, a menina com as queimaduras, é prima dela. Kim Phuc correu junto com nossa avó, a mãe e o irmão dela. Por isso foi atingida na explosão. Ela gritava sem parar. E a dor das queimaduras com aquele calor todo era insuportável. A menina foi socorrida pelos jornalistas. Levada para fora do Vietnã, passou por mais de 30 cirurgias. Hoje vive no Canadá e é embaixadora da boa vontade da Unesco. Eu não tenho ressentimento com relação aos americanos. Era guerra, era caos. O que importa é que ainda estamos aqui. É algo para agradecer. Ho Thi Yen é especialmente grata aos jornalistas que registraram a cena. Graças a isso, a guerra acabou. Agora temos paz e estabilidade. Antes, o Brasil tinha voltado ao mapa da fome. Vamos tirar o Agora, videozinho. 24 milhões de pessoas voltaram a ter comida na mesa. No fim da guerra, em 75, o Vietnã era um dos países mais pobres do mundo. É aqui que vale a Mas em atenção. 89 começaram reformas conhecidas como Doi Moi. Uma economia que permite os negócios privados, incentiva o empreendedorismo e tem uma forte mão do Estado. Um exemplo está nas ruas. Motos e carros dessa cor por toda parte. São táxis elétricos, privados, mas apoiados pelo governo para dar escala à indústria nacional. Qualquer cidade do Vietnã, você pode pegar esse táxi. É o mesmo carro, mesmo modelo, mesma cor, todos da mesma companhia. É esse carro elétrico, fabricado e desenvolvido no Vietnã. Made in Vietnã é uma nova tendência no comércio internacional. Fábricas imensas com milhares de trabalhadores produzindo para o mundo inteiro. O Vietnã está no centro do Sudeste Asiático, com acesso às principais rotas de navios e comércio. Temos uma rede de fornecedores muito diversa. Kenneth Se é diretor no Vietnã de uma fabricante americana de microprocessadores. O desafio foi recrutar e treinar centenas de trabalhadores altamente qualificados, a maioria engenheiros. O país tem uma força de trabalho grande, jovem e ansiosa por aprender. A metade da população brasileira num território pequeno. O Brasil é 25 vezes maior. A renda ainda é baixa, mas é uma das que mais crescem no mundo. O Vietnã tem um projeto que é mais do que triplicar a renda per capita nos próximos 20 anos e se tornar um país desenvolvido. Para isso, precisa repetir o desempenho dos 20 anos passados e continuar crescendo a mais de 6% ao ano. Repetindo a receita de sucesso de Japão, Coreia e China, por exemplo, o Vietnã investe na educação para ganhar em produtividade. Temos muita falta de mão de obra altamente qualificada. Estamos nos esforçando para treinar mais e mais pessoas para atender a demanda. Mas tudo depende de como ficarão no futuro as taxas de importação do maior cliente, os Estados Unidos. Quando o governo autorizou os pequenos negócios, foram as mulheres que tomaram. Pois bem, né? Eu acho que até aqui tá ótimo, assim.
É muito importante que a gente perceba, tá dando para me ouvir aqui, né? Deixa eu só Sim, tirar isso prof. aqui daqui. Aqui. Deixa eu parar de compartilhar e a gente volta ali para o slide. Compartilhar, janela, nosso slide aqui. Pois bem, então assim, eu gosto muito dessa perspectiva que a Sônia Bride trouxe para esse exemplo do Vietnã, né? No sentido de que é preciso transcender essa questão de pensar em termos de arranjo social, se é um sistema, se é outro, se a gente está no capitalismo, não está no capitalismo. Esse rótulo importa menos se a sociedade avança. E como que a sociedade avança? Se tornando, sim, mais rica, necessariamente passando por crescimento econômico, mas também por um avanço nos indicadores sociais, nos indicadores de saúde, de habitação, de infraestrutura. E o que é muito, muito claro no vídeo, né? O quanto eles apostaram em desenvolvimento de capital humano. E o que a gente vai discutir muito em termos de complexidade econômica. O que nós precisamos, né? Então, fala, olha, Carla, então me dá um exemplo prático da gente pensar o desenvolvimento econômico. Se a gente não agrega valor para a mão de obra, e isso se dá através da educação, e é uma política de longo prazo, não tem como crescer. A gente precisa de gente que entenda, que invente, que reinvente, e que saia dessa dependência econômica, né, do que vem de fora. Então, o Vietnã se reinventou no sentido de apostar nessa disciplina que o recurso do capital humano requer em termos de educação, né? Então, não é uma balela, não é um mimimi. Quando você tem acesso, dentro dessa perspectiva econômica, a qualificação de mão de obra, quando você aprimora a mão de obra, você tem necessariamente essa visão schumpeteriana, né, de inovação iluminando o caminho. Então, o Vietnã traz muito isso. Ele estava devastado no começo da década de 80. Né? Então, foram anos aí olhando nessa direção de se reinventar. Quando a gente pensa o Brasil, e aí cada um de vocês vai trazer uma coisa diferente para a gente pensar juntos, né? Nós temos uma série de questões, não que a gente não avançou, mas falta essa coesão para olhar para essa direção de desenvolvimento. Então, eles querem triplicar o crescimento econômico, né? Portanto, é indiscutível a importância desse material. E o fato é que países ricos, como Alemanha, França, e principalmente a Inglaterra, que é o exemplo que o Raju Schenck trabalha muito, usaram de políticas intervencionistas e depois desencorajaram o seu uso. Essa seria uma grande mensagem desse livro, né? Como que ele se divide para explicar para nós? Então, eu vou apresentar as temáticas por capítulos como forma de inquietação para quem puder acessar esse material, né? Então, no capítulo 1, ele traz como os países ficaram ricos, tenta desmistificar essa noção de que todo mundo usou do livre comércio. Não, a Inglaterra, por exemplo, em 1651, ali caminhando para esse Estado moderno, né, saindo do mercantilismo, ela usa da lei da navegação. Então, foi 1651. Foi uma das medidas econômicas, eu anotei aqui do lado para não esquecer de falar para vocês dela. Um marco no pensamento mercantilista. Ela foi aprovada em um contexto de forte rivalidade comercial com a Holanda. Então, ela usa de políticas protecionistas, continua usando em contexto industrial e ela acumula capital e enriquece. Só que aí ela fala para os outros países em desenvolvimento que a gente tem que usar de livre comércio, quando para crescer foi feito uso, né,
de várias práticas. A lei da navegação é uma delas, né? Como, por exemplo, ela determinava que as mercadorias provenientes da Ásia, da África, da América só poderiam entrar na Inglaterra ou em suas colônias em navios ingleses ou pertencentes às próprias colônias inglesas. Ou seja, que a prática intervencionista maior do que essa, né? Ainda essa lei das navegações determinava que produtos europeus só poderiam ser importados em navios ingleses ou em navios do país produtor da mercadoria. Assim, os holandeses não poderiam atuar como transportadores intermediários. Havia uma disputa com a Holanda que tinha um know-how incrível, principalmente na produção de açúcar, né? Tanto que atuou no Brasil, no ciclo econômico do açúcar. Então, havia toda essa disputa, né? Então, havia uma intervenção. Não era livre comércio, todas as nações amigas. E é isso que ele tenta desmistificar nesse capítulo 1. No capítulo 2, ele traz a importância das políticas industriais, comerciais, tecnológicas. Então, política industrial, por exemplo, no Brasil, em 2009, teve o IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado, uma redução no IPI. E isso foi determinante, estimulou muito o consumo no país, né? Então, um exemplo de como políticas industriais podem afetar e afetam a dinâmica comercial. Aí no capítulo 3 ele traz o caso britânico, né, que é o grande exemplo dele, é onde ele trabalha e conhece dessa realidade. No capítulo 4 ele traz o caso dos Estados Unidos como Nova Inglaterra, né? O capítulo 5, o perfil da Alemanha, França e outros países. Ele fala das instituições e desenvolvimento. Acontece que ele, diferente do Acemoglu, ele fala das instituições, mas não é a perspectiva principal dele, né? No capítulo 7, a questão da boa governança, os organismos internacionais de desenvolvimento, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a importância desses organismos internacionais, né? FMI, OCDE, a Organização Internacional do Trabalho, então uma série de organismos aí como determinantes do ponto de vista do livre comércio, né? O desenvolvimento contemporâneo que ele traz, e ele se pergunta, né? A escada foi chutada? E ele vai trazer, não vou dar spoilers aqui, mas a importância de pensar a singularidade de cada país e a sua relação com as instituições, né? Então, isso é muito, muito nítido no material, no qual, para ele fazer essa explicação toda, fazer toda essa interpretação, a ideia é que o desenvolvimento histórico não ocorre assim, pela forma como é escrita, ou seja, a forma como esses países foram se desenvolvendo economicamente não ocorreu por meio do livre comércio restrito, não. Foi feito muito uso de políticas alfandegárias, de políticas protecionistas, que gerou esse mercado interno, esse estímulo interno, em detrimento desse livre comércio. A grande questão não é eles fazerem isso e crescerem, esse não é o problema. O problema é que, para os países que são classificados como subdesenvolvimento, requerer que eles sejam amiguinhos, que eles façam uso do livre comércio e fazendo retaliação para uma política protecionista, porque aí continua esse ciclo de dependência, né, dos países em desenvolvimento enquanto dependentes da Inglaterra, França, Alemanha, etc., né? Então é muito importante essa perspectiva crítica que ele traz. Uma outra questão que é importante pensar é que, para a gente nunca perder de vista do que a gente fala ao falar de desenvolvimento econômico, e esse economista nos ajuda muito nisso, que ele tem um outro material que eu li em 2015 e foi publicado em 2014, que é o Economia Modo de Usar. E tem também, recentemente, eu comprei ano passado, Economia Modo de Comer, que ele usa dos alimentos, quiabo, morango, para explicar o desenvolvimento econômico dos países. Muito interessante, mas não tanto quanto esse livrinho laranjado aí que chama Economia Modo de Usar.
fabuloso. Então, se fosse para vocês escolherem entre o mais recente, a publicação mais recente e esse, eu acho que é mais efetivo esse mais antigo, de 2014, no qual ele considera uma das melhores introduções contemporâneas à economia, né? O livro é considerado, na verdade, uma das melhores introduções contemporâneas à economia. Por quê? Ele procura apresentar a disciplina de forma pluralista, então, de forma ampla, que é uma grande defesa minha para pensar o desenvolvimento socioeconômico, né? Sair dessa cadeira pura, acadêmica, teórica, e olhar, assim, para todo o quadro panorâmico, né? Então, olhar a economia de forma pluralista é a ideia desse livro, histórica, acessível, contrapondo-se à ideia de que existe apenas uma forma de pensar os fenômenos econômicos. Por que que ele diz contrapondo apenas uma forma de pensar os fenômenos econômicos? Porque ele compreende que é essa visão neoclássica que predomina na economia, e é a partir dela que a economia é escrita, e é como se ela é vista como se aquela fosse a única verdade na economia, né? Então, que a gente pudesse, que a gente possa trabalhar com essa ciência social de uma forma mais plural, com múltiplas formas de ser vista a partir da amplitude das histórias de cada país ao longo do seu processo de desenvolvimento. Então, nós estamos falando de um livro que foi publicado em 2014, que tenta mostrar que a economia não é uma ciência exata, ela não tem respostas únicas, mas sim, é um campo de debate em que diferentes escolas de pensamento oferecem explicações distintas para os mesmos problemas. E é a partir dessa heterogeneidade, dessa pluralidade, dessa diversidade, que a gente pode chegar a respostas mais efetivas sobre o desenvolvimento econômico, né? Pois bem, ele vai argumentar também que muitos cursos de economia apresentam apenas a visão neoclássica, né? Que é isso que eu estou dizendo, essa história de um ponto de vista único, né? Eu indiquei para vocês um livro da Chimamanda, que é muito interessante, um livrinho bem curtinho. Ele fala assim, por uma história que não seja única, alguma coisa assim, o título. Daqui a pouco eu vou olhar aqui e vou falar para vocês. Ou seja, a história que ela traz, ela fala: olha, a gente não pode comprar essa história que é escrita e predomina como única versão oficial, porque ela foi escrita por alguém que tinha interesses no que escrevia. E a gente compra essa história como única verdade, mas não, ela é muito mais ampla, né? E ela é nigeriana, então ela traz esse ponto de vista africano, muito bacana. Então ele faz isso também, né? Essa pluralidade da visão da economia, fazendo parecer essa visão única, ela faz parecer que existe um consenso, que os mercados funcionam de uma forma só, que há que se ter uma regulamentação do mercado financeiro e seguir essas regras. O mercado só funciona assim, assado. O crescimento econômico só se dá dessa forma, é só o PIB que mede. O comércio internacional funciona assim, o papel do Estado é assim, ou mais interventor ou menos interventor. Essa linha que predomina, ela é enganosa, não tem só uma forma de pensar, porque tem muitas realidades diferentes, né? Então, tentar aplicar essa regra única da visão neoclássica seria, assim, enxugar gelo na economia, porque cada um tem uma realidade diferente, uma realidade distinta, né? E ele traz essa noção de que a economia seria mais parecida com um debate permanente. Olha que bonito isso, né? Um debate permanente entre diferentes ideias. Então, é como se a gente não cansasse de debater as formas diferentes de existir na economia, né? Então, eu acho que isso é fabuloso. A gente não está aqui para decorar, né? Por isso o autor busca ensinar o leitor a pensar economicamente. E não é decorar, olha, compreender que a teoria do Leon Walras é essa, equilíbrio perfeito, que a teoria do Keynes é essa, e a gente tenta enquadrar a realidade e encaixar na teoria. Não, é o contrário. Nós temos que encontrar ferramentas acadêmicas que se encaixem no que a gente está vivenciando hoje, né?
é nesse sentido. Ele traz essa diferença entre os conceitos básicos, que seria a primeira parte, então ele mostra os conceitos básicos da economia, e depois ele fala colocando a economia em prática, né? E aí traz essa discussão de questões concretas de desenvolvimento, desigualdade, globalização, de crescimento econômico. Isso é extremamente interessante. Pois bem, aqui só trazendo mais pontos importantes a serem pensados e onde ele se situa para quem for se interessar em fazer a leitura, né? Aqui, ó, no capítulo 1, ele traz essa perspectiva da produção, distribuição, consumo, né, a organização da sociedade, que são dimensões que compõem como um todo a economia, né? Pois bem, pensando essa perspectiva aí no capítulo 1, o autor critica a famosa definição de economia como estudo da escassez. Ou seja, essa clássica de pensar a economia é a ciência que estuda a escassez. Ele põe por terra e fala, olha, é muito mais do que isso, né? Muitas vezes os problemas econômicos são políticos, são institucionais, e não apenas decorrentes dessa necessidade a partir dos fatores de produção que são limitados, né? Então, um leitor que não seja do ambiente acadêmico dá conta de capturar isso, e para nós que estamos inseridos nessa realidade é muito interessante porque ele traz uma linguagem acessível e deixa a economia mais leve para nós, né? E aqui descrevo também pela importância, ele traz essa perspectiva histórica do capitalismo com as suas características, ou seja, propriedade privada, busca de lucro, os mercados como importante regulador da economia, o trabalho assalariado como característica desse sistema, e não o trabalho escravo, o trabalho servil. Mas ele fala assim: olha, acontece que não existe apenas um tipo de capitalismo, né? O capitalismo anglo-saxão tem uma característica específica. O capitalismo europeu tem outra, o capitalismo do leste asiático tem outra. E quais seriam elas, né? No caso dos Estados Unidos e Inglaterra, eles compõem esse capitalismo anglo-saxão, no qual ele descreve que tem maior flexibilidade, menor proteção social, forte atuação dos mercados financeiros. Então, ele tem uma característica específica. Então, esses dois países conversam entre si, né? Não é um capitalismo único globalmente, e aí regras, e a gente segue essas regras. No caso da Alemanha e da França, o papel do Estado tem uma característica diferente do que comparado à Inglaterra e Estados Unidos. Por lá, há uma proteção, um olhar dessa proteção trabalhista, essa maior participação estatal, né? Sistemas de bem-estar social. E tem toda uma característica histórica que compõe essa noção, né? Por que o capitalismo se dá assim nessa geopolítica, né? No capitalismo do leste asiático, ele traz o exemplo da Coreia do Sul e do Japão, que são países que usaram para se desenvolver de planejamento estratégico, de política industrial, de cooperação entre Estado e empresas. Essa é uma característica extremamente interessante que deve ser sempre trazido à tona nas nossas discussões econômicas, porque essa cooperação efetiva, diária, né, a cada momento do cotidiano, ela é muito promissora para a economia, né? Tem o livro da Mariana Mazzucato, O Estado Empreendedor, que ele fala, olha, o Estado é o maior agente econômico, indiscutivelmente, de uma economia. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, o Estado, por anos, investiu bilhões de dólares para essa questão tecnológica, né, que começa na terceira revolução industrial, da microeletrônica, que culmina com a robotização, e chega o Steve Jobs com um olhar empreendedor e dá conta desse trabalho todo e usa isso para o setor privado. Mas e os direitos, né? E todo esse trabalho que o Estado investiu socialmente, né? O Steve Jobs pega tudo aquilo que foi pesquisado ali pelo Estado, pelos pesquisadores financiados pelo Estado, e consegue dar conta de aplicar. Então, fica mais
menos complexo de entender a fortuna de valor de mercado que ele cria para sua empresa, né? Então, nesse livro, vale a pena discorrer sobre o exemplo e pensar um pouco mais a fundo. Então, assim, descrevendo formas de ver, né? Aqui desconfigurou para mim o texto, mas na hora que mandar o slide, acho que vai. Vocês abrirem o slide de vocês, vai ficar certinho. Ele traz sobre as diferentes escolas econômicas, né? Uma série de abordagens, essa pluralidade que vos falo tanto. Mas, algo importante, nenhuma escola econômica possui todas as respostas, e ele traz isso com muita clareza. Cada abordagem ilumina parte da realidade, por isso ele critica o ensino excessivamente concentrado em uma única teoria. Nenhuma escola de pensamento, nenhuma teoria dá conta sozinha, né? E por fim eu falo do capítulo 4, porque é muito pertinente tudo isso até agora para a perspectiva do desenvolvimento econômico, que é o capítulo Como Ficamos Ricos, né? Ele não gosta e rejeita explicações simplistas, falando do livre mercado, da geografia, como a gente falou do Tim Marshall, né, semana passada, da questão geográfica. Mas ele fala, olha, é uma complexa combinação de uma série de questões. O desenvolvimento econômico, países desenvolvidos, países que ficaram ricos, é um resultado que combina instituições que são inclusivas, né, do ponto de vista inclusivo, como apresentou a Semoglu, que investiram em tecnologia, que usaram da força que o Estado tem de forma pertinente, um aprendizado produtivo, ou seja, investimento em capital humano e mudanças estruturais. Tudo isso que a gente deu conta de ver no vídeo do Vietnã, né? Esse papel das instituições, ou seja, essas regras, essas convenções que encaminha, que promove, quando, por exemplo, a Sônia Bride mostra o mercado interno automotivo, que os carros são fabricados, modelo made in Vietnã, e são usados por ele no mercado interno, né? Então, há essa regra, há essa política industrial que é incentivada pelas instituições. Há a força tecnológica, o papel do Estado, portanto, esse aprendizado produtivo, né? Repito, a importância do capital humano, né? Enfim, e aí o restante do material, ele fala do crescimento econômico como algo fundamental, mas não sozinho, o trabalho, o emprego, as finanças, um capítulo extremamente importante desse material, a questão da desigualdade. Num país muito desigual, não há desenvolvimento econômico, né? E como se dá o desenvolvimento dos países pobres. Ele fala do caso do Brasil também. E como ele pensa o futuro da economia, né? Então, assim, muito importante essa leitura agregada aqui com, com o material do Chutando a Escada, ou seja, uma obra que nos ajuda bastante. Deixa eu passar ele aqui. Estou com a janelinha aqui. Que contribui muito, né? E já que a gente está caminhando para os minutos finais da nossa aula, eu acho que muita coisa dá para pensar sobre desenvolvimento socioeconômico, né? Eu trouxe bastante, assim, pensei muitas temáticas e vou incluir mais uma, como eu falei, do futebol, né? Pensando no futebol e desenvolvimento econômico. Nós falamos de instituição, de Estado, política industrial, geografia, comércio internacional, tecnologia, inovação, enfim, uma série de questões. E eu fiquei pensando, além da literatura, né, que nós falamos muito, fiquei pensando como apresentar para vocês uma relação entre futebol e desenvolvimento, né? Como que o futebol pode ser um indicador de desenvolvimento humano? E aí, pesquisando literatura, eu vou apresentar para vocês um nome bem interessante de um material que eu encontrei. Eu não sou entendedora de futebol, eu acho que em Copas eu consigo acompanhar um pouco melhor, mas de modo geral no dia a dia não, mas eu acho interessante, poderia ser mais um assunto para trabalhar, né? Mas de fato ele é um indicador de desenvolvimento humano, por quê? Baseado quando eu vi a série da Copa de 70, a importância do time como um todo, foi o time todo, né? Foi o coletivo ali que ganha. E o quanto o futebol é um esporte coletivo, né? O quanto tem a força do acaso, de tática, de uma série de coisas, mas necessariamente ele não se trata de um talento individual.
o resultado dele é coletivo. Portanto, dá para fazer essa analogia com o desenvolvimento socioeconômico, porque ele depende de educação de base, ele depende de nutrição infantil, crianças em segurança alimentar não rendem, ele depende de saúde pública, infraestrutura urbana, capacidade organizacional, planejamento de longo prazo. Então, quando a gente percebe, quando a gente olha para os times europeus, países, sei lá, Alemanha, França, ou vamos pensar em outro continente, né? Se a gente fala do Japão, nós percebemos que o desempenho esportivo ele está associado às instituições. Ele é um reflexo da capacidade institucional do país, né? Então, ele traz essa. Dá para a gente pensar, quando a gente olha em campo a nação, como ele é como é preciso que o todo cresça, né? E quando a gente pensa, por exemplo, em mobilidade social, que as classes sociais tenham essa mobilidade, quem saiu da pobreza pode ascender para uma classe média, uma classe alta, o futebol, no caso do Brasil, tem pouco, né? Um ou outro, mas muda de vida, faz uma ascensão social absurda, né? Basta pensar no Pelé, no Ronaldo, né? No Neymar, que são trajetórias de mobilidade. Agora, é claro que quantos vão enriquecer pelo futebol, né? À medida que nós temos instituições que investem, isso se torna mais evidente, né? Então, essa relação, essa conexão com o que a gente viu no trabalho da Acemoglu é interessante. O que diferencia países que transformam talento em desempenho sustentável, né? Trazem resultados mais consistentes. Aqui eu quero procurar o livro do Foer, deixa eu lembrar o nome aqui. Eu peguei vários que eu não preciso comentar deles, assim, vários diferentes. Deixa eu olhar aqui. Franklin Foer. Como o futebol explica o mundo? Um olhar inspirando, um olhar sobre a globalização, livro de 2005. Então, a gente consegue enxergar nele, nesse material, que eu não li inteiro, mas consegui alguns pontos importantes para a gente pensar. Ele é um livro que não é de economia, mas ele pode ser lido desse ponto de vista sociológico, antropológico. Por quê? Quando o Rajul Cheng escreve Chutando a Escada, ele traz essa questão da globalização que incentivou, que pedia, que clamava pelo livre comércio, né? E necessariamente a gente viu o futebol se transformando numa indústria, numa grande indústria que reflete os efeitos da globalização. Quando, por exemplo, os jogadores começam a circular pelo mundo, né? Nosso técnico, por exemplo, não é brasileiro, né? Os clubes se tornam empresas globais, né? Esses capitais vão atravessando fronteiras. O capital investido é algo descomunal, né? Então, né, como integrar-se à economia global sem perder capacidades nacionais e identidades locais, né? É uma pergunta que o Rajul Cheng também se faz. E ao longo do livro, o Foer ele demonstra, né, que o sucesso dos clubes, das seleções, ele não vai depender apenas do talento, ele depende da força dessas instituições, ele depende de planejamento, de regras, de organização, né? E que são reveladores, assim, apesar desses grandes investimentos, dessas instituições que são muito fortes, também o autor visita que, muito embora toda essa globalização, ainda tem tensões étnicas, rivalidades religiosas, como os Rangers e os Celtics, né? Que é um time escocês. Ou seja, há um contexto histórico, cultural, muito específico, que também é um elemento determinante para o desenvolvimento. Como seguir uma regra econômica, sendo que a cultura é muito própria de cada um, né? Então, eu acho que vale a pena nós pensarmos o futebol à luz dessas nossas temáticas, da teoria do desenvolvimento econômico, porque trazem perguntas, né? Como os países
constroem esses sistemas nacionais de formação esportiva? Como eles desenvolvem essas capacidades organizacionais? Como acontecem essas competições internacionais, né? Por que muitas vezes muitos organismos internacionais do futebol aparecem envolvidos em questões de corrupção, né? E normalmente está relacionado com ganho financeiro, né? Então, é uma indústria, né, que envolve capital humano, tecnologia, marketing, muita mídia, formação profissional, estamos falando de aprimorar o capital humano, turismo. Então, assim, é nesse sentido que a gente vai finalizando essa nossa aula, pensando tudo isso, né, professora Priscila? Eu espero que tenha sido enriquecedor para os alunos, tentar sair um pouco do contexto teórico, né, puramente técnico, de explicar o que são os indicadores quantitativos, qualitativos, mas pensar que o desenvolvimento está em todo lugar que a gente olha, né? Exatamente, com certeza, foi muito, muito proveitoso, né? É viver o desenvolvimento, né? Foi isso Isso. que a professora conseguiu trazer para nós nessa aula de hoje. Excelente, muito obrigada. Obrigada pela disponibilidade. Obrigada aos alunos por toda a participação. Eu vou pedir licença para poder compartilhar com vocês o link da nossa enquete, né? Vou deixar aqui, deixar registrado, para quando vocês forem revisitar essa aula maravilhosa, vocês tomem um tempinho, né, e participe da nossa enquete. A opinião de vocês é sempre fundamental, né, para o nosso desenvolvimento enquanto instituição, enquanto prestadora de serviços. Então, eu peço a atenção de vocês, né, a avaliação ao nosso trabalho, e desejo a todos uma excelente noite, um excelente fim de semana, ótimas atividades. Professora, muito obrigada Eu que pela, agradeço, pela fico muito gentileza e contente. disponibilidade de sempre. E nos vemos na semana que vem, certo? Se Deus quiser, estaremos juntos. Bons estudos para todos nós.